Olá pessoal, aqui é o Newton, sou responsável pela área de projetos da ROG Energia Solar, né? Hoje eu irei falar sobre a Lei 14.300, que é uma lei que ficou conhecida como o novo marco legal da geração de energia distribuída, né? E essa lei ela foi sancionada em janeiro de 2022, mas ela efetivamente só entrou em vigor a partir de janeiro de 2023, quando desde então, né, surgiram várias dúvidas, né, dos clientes que nos perguntam até hoje, né? Poxa, a energia solar agora é tarifada, isso ainda vale a pena o investimento, porque é um investimento alto realmente, mas então o objetivo de hoje, desse vídeo, é esclarecer, né, essas perguntas aí, para que no final todos possam tomar a decisão correta com relação ao investimento. Bom, mas antes de entrarmos no assunto da Lei 14.300, é importante a gente entender um pouco do conceito da geração distribuída de energia, né? É o que a gente chama de geração on-grid. Por quê? Porque o sistema ele é conectado em paralelo com a rede da concessionária, né? Então, quando, por exemplo, existe energia da concessionária, o sistema vai estar funcionando. Quando na falta da energia da concessionária, o sistema também desliga, né? Então, o sistema trabalha em paralelo. Quando ele está gerando a energia, essa energia vai atender prioritariamente o consumo local da residência ou do comércio, né, da onde ele estiver instalado, né, porque ele vai injetar essa energia no quadro geral da localidade. A energia que sobra, né, porque naturalmente ele vai gerar uma potência maior do que está sendo consumido, ela é exportada para a rede elétrica da concessionária, né? É o que a gente chama de energia injetada. E esse consumo que está existindo do sistema no local é o que a gente chama de consumo simultâneo. À noite, por exemplo, quando o sistema não está funcionando, essa energia está consumindo energia da concessionária. Essa localidade está consumindo energia da concessionária, né? Então, por isso aqui está a representação aqui de duas setas, porque o medidor, inclusive, é trocado pela concessionária depois que o projeto é instalado e é colocado um medidor bidirecional, onde ele vai medir a energia que está sendo fornecida para a rede elétrica pela unidade consumidora e a energia que está sendo consumida da rede elétrica pela unidade consumidora. Então, no final do mês, é feita uma conta de crédito, né, de abatimento de crédito, onde a energia injetada vai gerar créditos que vão abater do consumo que ocorreu da rede elétrica. Então, basicamente, é assim que funciona o consumo, o conceito. Por que é importante falar disso? Porque a energia que é tarifada é apenas a energia que é injetada, né? Então, por exemplo, o consumo simultâneo de uma residência, a gente estima em algo em torno de 40%. Ou seja, apenas 60% da energia que está sendo gerada, que vai ser injetada, ela vai ser tarifada. Mas numa escola, por exemplo, onde o consumo diário é muito alto, essa simultaneidade, nesse consumo simultâneo, pode chegar a 90%. Então, apenas 10% da energia que está sendo gerada vai ser tarifada, né? E eu vou explicar exatamente o que é essa tarifação, como é que ela é aplicada em cima dessa parcela que é injetada, né? Então, a lei ela foi publicada em 6 de janeiro de 2022, né, com um período de transição de 12 meses. Ou seja, até 6 de janeiro de 2023, né, durante esse período, todos os projetos aprovados nas concessionárias ficaram submetidos às regras anteriores, né? Um ponto importante foi a manutenção, por exemplo, dos contratos atuais até 2045, ou seja, os clientes que já tinham seu sistema instalado até então tiveram a preservação do direito adquirido, né? E para eles, então, nada mudou. Outro ponto importante foi que ocorreram diversas mudanças na regulamentação, mas basicamente para os clientes de baixa tensão, aqueles clientes residenciais e comerciais em geral,
foi aprovada a tarifação, mas apenas sobre uma parcela da energia que é injetada, como eu expliquei anteriormente no conceito da geração distribuída. E essa tarifação ela vai ser escalonada ao longo de 6 anos. Então, ela começa no primeiro ano com um percentual de 15%, né, em cima de uma parcela chamada TUS de fio B. Depois ela passa para 30%, né, em 2024. Depois, em 2025, para 45%. Vai a 60% em 2026, 75% em 2027, 90% em 2028. Então, dessa forma, a gente consegue entender que é um processo realmente escalonado, né? Então, não existe um impacto muito grande a partir do primeiro momento. E esses valores, inclusive, são bem baixos em relação ao custo-benefício do sistema. E eu vou explicar agora o que é o fio B, né? O que é a TUG, o que é o fio B, e em seguida eu vou falar também dos valores agora para vocês entenderem um pouco desse racional. Então, a tarifa cobrada pelas concessionárias, né, hoje na nossa conta, que vem lá discriminado como kilowatt, né, no consumo mensal da conta, ela é dividida em duas partes, né? O que a gente chama de TE, que é a tarifa de energia. Ela é a tarifa relativa ao custo da energia em quilowatt-hora, né? É o valor que é estabelecido pela agência, né, a ANEEL, de acordo com cada concessionária. E nela também há encargos, né, como perdas e outros componentes nessa parcela. A outra parcela que faz parte dessa tarifa, né, é a TUSD, né, que a gente chama de tarifa de uso do sistema de distribuição. É nessa parcela que ela incide, né, os custos operacionais da estrutura da rede elétrica, utilizada para levar energia com qualidade e continuidade até o local de consumo. Estamos falando aqui dos custos associados às linhas de transmissão e distribuição, mas também há nessa parte de encargos perdas e outros componentes que são inseridos, né, nessa componente, nessa parcela. Então, é importante entender essa divisão, porque na TUSD existe uma das componentes que é a protagonista da nova lei, né, onde seu custo passará a ser cobrado na geração da parcela injetada na rede. Né? É o que a gente chama de TUSD fio B. Né? E eu vou explicar agora também o que chama de fio B. Então, o fio B, na verdade, é uma parcela da composição da tarifa de energia, né? Mais especificamente uma componente da TUSD, né? Que é a parcela onde estão inseridos os custos relacionados ao sistema de distribuição. Né? Então, é uma das componentes da TUSD. Esses custos eles variam de acordo com a área de cada concessionária. Né? Fatores como a grande extensão territorial e a baixa densidade demográfica, por exemplo, elas necessitam de maior investimento para atender cada consumidor. Então, dessa forma, essa componente, né, chamada fio B, ela tem um peso maior nessa parcela. Né? Então, onde a gente pode concluir, por exemplo, que o fio B ele tem valores diferentes por concessionária e região. A Light, no Rio de Janeiro, ela tem um custo menor nessa componente em relação à Enel, né, que atende uma área com menor densidade demográfica. Bom, vamos usar então um exemplo para ficar mais claro o entendimento, considerando o caso de uma residência no Rio de Janeiro, né, onde a gente tem hoje duas concessionárias, né, atuando. A Light, onde o custo da TUSD fio B é 22 centavos com impostos, e da Enel, 38 centavos. Essa informação, inclusive, pode ser verificada no site da própria Enel, né, onde é atualizado
sempre que existe algum aumento nas tarifas de energia, esses valores são corrigidos. Essa conta hoje ela teria um valor aproximado de R$ 884,40, considerando um consumo de 800 kWh mês, onde o sistema instalado da energia solar vai estar gerando uma média de 850 kWh mês. Nesse caso, existe um custo da disponibilidade, né, que é de 100 kWh mês. Esse custo da disponibilidade é aquele custo que, mesmo não havendo consumo no local, ele vai ser sempre cobrado. Então, mesmo que a casa desligue todas as cargas, vai existir sempre esse custo aqui que a concessionária vai estar cobrando. Então, esse valor de 100 kW, ele nunca vai ser zerado. Ele vai ser sempre cobrado como um valor mínimo. No caso da residência, a gente falou de uma simultaneidade de 40%, ou seja, 40% do consumo da localidade ela vai ser atendido pela geração de energia solar. Então, a geração vai gerar 850, né, e o consumo da casa é 800, e ele vai abater 40% desse consumo de 800 da geração de energia solar. Então, o consumo simultâneo vai ser de 340. A energia injetada, então, é o que sobrou da energia gerada. Se o sistema gerou 850 e a casa consumiu 340, então o excedente é 510, que foi injetado para a rede elétrica. O consumo da rede da casa foi de 460, ou seja, ela consumiu da concessionária uma energia de 460 kW durante a noite, por exemplo, ou fora do horário que o sistema estava gerando. E qual vai ser o abatimento desse consumo da rede? Aqui é importante destacar uma correção que foi feita nessa nova lei. Antes, a cobrança, o abatimento dos créditos seria de 460, ou seja, esse consumo de 460 iria ser abatido por 460 kWh da geração que foi injetada. E havia aí um erro, né? Por quê? Se a casa já paga um custo de 100, não deveria abater os 460. E isso foi corrigido agora na lei. Então, ela abate os 360 apenas, porque 100 já está sendo pago pelo custo da disponibilidade. Então, a diferença em saldo para esse caso do cliente ficou de 150 kWh mês, que foi a geração do sistema de 850 menos o consumo total de 800. E aí sobrou 150 kW em saldo na conta do cliente. Bom, nesse exemplo, né, a unidade está gerando toda a energia que ela consome. Logo, o custo mensal, né, o custo que será pago na conta mensal será a disponibilidade, o custo da disponibilidade, mais a taxa de iluminação pública, mais o ICMS sobre a TUSD, mais a TUSD Fio B, a nova tarifação. A boa notícia é que, numa das revisões da lei, né, foi definido que a cobrança da TUSD Fio B ela só ocorrerá quando o valor for maior que o custo da disponibilidade de 100 kW. Ou seja, sempre que o custo da disponibilidade de 100 kW for maior, será cobrado a disponibilidade, não havendo duplicidade. Nesse exemplo, por exemplo, podemos observar que no caso da Light, ocorrerá a cobrança da disponibilidade em todos os anos, né? Porque ela foi maior do que a tarifa do Fio B. Já na Enel, né, a partir do quarto ano, a tarifação do Fio B ela é maior. Então, nesse caso, é cobrado a tarifação sobre o Fio B. E para resumir, então, a gente pode definir que para aqueles clientes que geram energia e injetam uma energia menor, em torno de 500 kW aí, aproximadamente, na rede, esses clientes não vão ser impactados pela tarifação do Fio B.
né? Apenas aqueles clientes que injetam mais do que isso, e aí vão pagar uma tarifação do fio bem maior, que consequentemente vai ser maior do que o custo da disponibilidade. Então, pessoal, obrigado aí a todos pela atenção. Espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre a Lei 14.300 e contem conosco aí para qualquer esclarecimento maior.